Olá, me chamo Saulo Pereira, estou aqui para falar hoje sobre o modelo conceitual de entidade e relacionamento. Então nós temos um exercício aqui de banco de dados, né, com relação a esse ER, entidade e relacionamento. O exercício constitui do seguinte informativo, né? Crie um modelo conceitual de entidade e relacionamento utilizando suas extensões para um sistema que irá controlar um hospital a partir da descrição a seguir. Então nós vamos construir um banco de dados. Para auxiliar, utilize a ferramenta gratuita online Draw.io, disponível vamos clicar nela, vai abrir essa página. Se anterior a ela perguntar, você marca a opção até eu vou fechar ele aqui, ajeitar a mudança, que é essa aqui, ó, guardar os diagramas em. Você pode escolher algum drive, né, uma nuvem, ou no computador, né, enfim. No caso eu vou clicar aqui, ó, em decidir mais tarde. Então quando eu clicar aqui, eu vou deixar essa aba aberta. Então eu tenho aqui o enunciado. O hospital possui. Possui é um verbo. Então a gente já vai imaginar que esse hospital vai ter o quê? Vários setores. Então já tem uma conexão do hospital com os setores que tem dentro dele, né? Que podem ser classificados como os setores. Então eu tenho pronto-socorro, unidade de pronto-atendimento, né, que é a unidade de tratamento intensivo, que é a UTI, e no caso internação. Cada UTI possui um tipo, nome de um responsável e a quantidade de leitos. O que eu vou fazer? Anterior a ler esse texto aqui do exercício, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir o arquivo. Então eu tenho aqui, ó, banco de dados, entidade e relacionamento. Cada item do banco de dados desse modelo, ele vai ser utilizado uma figura, né? E aí nós vamos falar um pouco delas aqui. Por exemplo, o que são entidades, né? Uma entidade é uma representação de um conjunto de informações sobre determinado conceito de sistema. O desenho dela é esse aqui, ó, o retângulo, tá? Isso é um tipo de entidade. Por exemplo, aqui, ó, o hospital é uma entidade, os setores é uma entidade, o pronto-socorro é uma entidade, a unidade, a UTI, unidade de tratamento intensivo, é uma entidade, a internação é uma entidade, certo? No exemplo, né? Então, do nosso exercício aqui, quais são as entidades? A maioria delas aparecem aqui. A única que não aparece no texto é pessoas, tá? Mas tem hospital, setores, plano de saúde, pessoas, enfermeira, pronto-socorro, emergência, UTI, internação, paciente e médico. Então, se eu sei que essas entidades são, né, são tipos de entidade, então eu venho aqui no Draw.io e já vou colocando ela, já vou marcando aqui, ó, hospital. Depois de hospital vem setores, posso colocar aqui, setores. Depois desse vem enfermeira. Então nós já vamos colocar eles aqui para já ir construindo o nosso desenho. Aí ele fala: o pronto-socorro possui classificação de risco. Beleza. Então já vou colocar aqui, ó, pronto-socorro. Mais um aqui. Vou colocar ali mais para cá, mais para cá. Pronto-socorro. E aí ele fala aqui que o pronto-socorro possui classificação de risco. Isso aqui é um atributo que nós vamos falar agora aqui na frente. Depois a gente vai continuar a inserção dessas entidades aqui, tá?
Podemos colocar até já plano de saúde, vai. Vou colocar logo aqui embaixo. Plano de saúde. Depois vem pessoas, que o médico está dentro de pessoas, né? Médico e paciente. Então, eu tenho aqui o médico, paciente e o médico. Porque ó, ele fala aqui, ó, o paciente possui o nome, ele é um atributo. Nós vamos falar sobre isso. O hospital tem CNPJ, é um atributo. O que é um atributo? O simples, ele só tem um valor atômico, mas que negócio é esse de valor atômico, né? São aqueles que guardam apenas um dado, por exemplo, nome ou sobrenome. Então ele é um atributo simples, tá? Quando a gente fala de atributo multivalorado, ele pode ter diversos valores para uma entidade. Então, por exemplo, reúne com um ou mais dados, né? Telefone. Uma pessoa pode ter um telefone residencial, um telefone celular e um telefone comercial. Então a gente fala de atributo multivalorado, tá? Então, por exemplo, no caso dos médicos ali, as especialidades eles entram aqui como atributo multivalorado. Aqui eu tenho um exemplo de uma entidade chamada fornecedor com seus atributos, né? Código do fornecedor, nome, cidade, estado, tá certo? Então nós vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui, lembrando que nós estamos falando de atributos: hospital, setores, plano de saúde, enfermeira, pronto-socorro, paciente e médico. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, que a gente falou. Ó, emergência e UTI. Então a emergência, deixa eu ver aqui no exercício que ele fala de emergência. É a UTI. Ó, pronto atendimento e internação. Esses daqui estão dentro de emergência. O que eu fiz? Antes de falar de junção e de relacionamentos, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu fui pegando cada um deles e fui marcando negrito, né? Então, por exemplo, o hospital possui vários setores: entidade, pronto-socorro, unidade de pronto atendimento, entidade, internação, entidade, ó, responsável quantidade de leitos e emergência, tá certo? Então vamos colocar mais esse daqui, ó, emergência. Depois a gente vê como que eles vão ficar, tá? Emergência, o que mais? Médicos, paciente, pessoas, né? Pessoas tem paciente, tem médico, tá certo? Setores, a gente pode ter o pronto-socorro, a emergência, a enfermeira está ligado aos setores, né? Deixa eu ver qual mais que está faltando aqui. Então, ó, fiz até esse rascunho aqui, entidades e seus atributos, né, para a gente falar delas, ó. Hospital, setores, plano de saúde, pessoas. Vamos ver se está tudo aqui: hospital, plano de saúde, pessoas, paciente, médico, enfermeira, setores, emergência. Enfermeira, pronto-socorro. Vamos ver se tem pronto-socorro ali. Tem. Emergência, né, que é a emergência superclasse, e a UTI e a internação são as disjunções ali dele, que eu vou explicar mais para frente o que é. Então eu tenho ali emergência, eu vou colocar aqui já, que é abaixo dele aqui, eu tenho UTI. Eu não estou lendo tudo isso daqui, tá? Porque já é para você aí, aluno, ter observado cada um desses detalhes, mas está nesse arquivo aqui meu, tá? E a internação também.
Então eu tenho aqui a UTI e a internação que são abaixo deles, né? Eu estou fazendo também esse exercício aqui para que você tenha aí, vamos dizer, um contato maior com essa ferramenta, tá? Sabendo quais são as entidades, como observar esse texto, tá? Depois a gente melhora aqui o desenho, tá? Mais ou menos é assim, tá ficando, né? Então eu fiz aqui, ó, pessoas, né? Ela tem como atributo nome, telefone, né? Atributos simples. São pessoas, os médicos e os pacientes. Aqui há uma disjunção. Então, entre pessoas e médico eu tenho uma disjunção, tá? Beleza? Isso, UTI, tipo, internação, paciente, médico. Deixa eu ver se está faltando algum. Hospital, tá lá? Tá. Setores, está lá? Está. Plano de saúde, está lá? Está. Pessoas, está? Então tem os médicos e pacientes, tá? Enfermeira, está? Primeiro nome e sobrenome, é o multivalorado lá, né? Pronto-socorro, aqui ó, tem classificação de risco, que é os atributos, está lá. Emergência, tem UTI e internação. UTI é um tipo, é o atributo. Internação também está lá. Paciente está lá. E médico está lá. Se estiver faltando algum, depois a gente vê. Beleza? Então é o seguinte. Dito isso, antes de eu falar da disjunção aqui, que eu não falei ainda, e também de eu falar dos relacionamentos, né, os tipos de relacionamentos que nós temos aqui, nós vamos agora inserir os atributos, tá certo? Né? Que é um atributo? Vamos lá de novo, ó. O atributo simples são aqueles que guardam apenas um dado. Então eu tenho esse desenho aqui dessa elipse com essa conexão. Então eu vou procurar ela aqui, elipse, certo? Vou diminuir o tamanho dela um pouco, está muito grande, tá certo? E vou identificar. Como que eu faço para identificar lá no texto? Professor, eu quero identificar no texto. Como que eu faço? Ó, só dá um Ctrl F aqui, ó, e vai hospital. Ctrl F, digita hospital, ele vai aqui hospital, a partir da descrição, possui vários setores. Bom, isso daqui são entidades. Aí o hospital atende diversos planos de saúde. O hospital tem um CNPJ, ó, registro único para cada hospital. Então, beleza. Então eu venho aqui. Então esse daqui é o atributo CNPJ. CNPJ. Vamos conferir lá no meu arquivinho. Se é isso mesmo, olha lá. Eu deixei em azul seus atributos e o hospital CNPJ, tá vendo? Interessante. Setores. Ele tem o que? Tem código e descrição. Beleza. Então eu tenho um atributo código. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Um atributo código. Aí o que eu faço aqui? Já está no tamanho que eu quero. Eu venho Ctrl C, Ctrl V. E coloco aqui o outro que é descrição. Para ganhar tempo. Né? Ah, professor, como que eu faço para conectar esses caras? Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver se esse cara aqui dá certo. Vou dar um zoom aqui, seguro o Ctrl e coloco a bolinha do mouse para cima. Vamos ver se dá certo aqui. Ver se eles se conectaram. Então você percebe que quando ele fica verdinho, ele se conectou. Ah, professor, mas e agora? E o relacionamento? Depois a gente fala sobre isso, tá? Vamos nos preocupar com os atributos primeiro. Ctrl Z, pego aqui a setinha de novo, essa line, ficou verde, beleza. Clica aqui, ficou verde, beleza.
movimento ele, significa que deu certo. Ó. Então eu já coloquei 2 atributos ali nos setores, né? Que é código e descrição. Como que eu faço aqui? Ó, dou um Ctrl F, setores. Ó, um setor possui sempre uma enfermeira responsável. Setor que pode ser classificado como pronto-socorro. Vamos ver aqui. Setor tem código, pode ser que está no singular. Ó. Aqui, ó. Cada setor possui um código único e uma descrição. Tá certo? Tá aqui, ó. Código e descrição. Agora vamos lá no plano de saúde. Você percebe que a maioria deles tem código, né? Ó. Então eu estou aqui estou desenhando uma entidade de relacionamento, modelo ER. Não é aquele modelo caixinha de banco de dados, tá? É esse modelo de entidade de relacionamento. Nós não estamos falando ainda de chaves primárias, chaves estrangeiras, assim por diante. Então aquele quadradinho que vem com chave primária, alguma coisa assim, conexão, a gente não está falando sobre isso, tá? Aí no plano de saúde eu tenho o código, né? Que é, aí vamos lá no plano de saúde, seguro Ctrl, bolinha do mouse para baixo para sair, e seguro Ctrl, bolinha do mouse para cima para subir, né? Então eu venho aqui, qual que nós estamos falando agora? É o plano de saúde. Plano de saúde, ó. Então tem que colocar o atributo aqui nele. Esse daqui eu ainda não liguei, então eu vou ligar ele aqui. Então, ó, falar, ficou verde. Peguei a linha errada. Ficou verde. Ficou verde. Então conectou, né? Olha lá. Você pega e conecta, beleza? Aí então plano de saúde. Eu já sei que tem código, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse código e vou dar um Ctrl C aqui. Vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Aí ele cola lá do lado, mas daí para mim não tem que ficar digitando o código de novo. Ó. Então eu já vou fazer isso para vários. Deixar vários códigos copiados aqui. Ó. Se não usar, apaga. Então tem o plano de saúde. Eu pego aqui a linhazinha, coloco nele. Conectou, beleza. No plano de saúde eu tenho o código, eu tenho o nome. Né? Então, deixa eu ver se dá para copiar a linhazinha também. Aí vai ficar mais fácil o nosso trabalho, hein? Opa, maravilha, que deu para copiar. Esse código aqui eu já apago para não ter que ficar copiando linha. Olha que bacana. Coloca ele aqui, ó. Já Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, beleza. Aqui em vez de código, se eu dou 2 cliques, digito o nome, né? CD Enter, ele vai para baixo. Depois dele eu tenho telefone e operadora. Então vou colocar aqui telefone, operadora. Aí, ó, esses aí são os atributos, certo? Atributos simples do plano de saúde, beleza? Agora nós vamos para o pessoas. Pessoas, ele tem 3 atributos, né? E depois os médicos e os pacientes, há uma junção que daí nós vamos falar na hora dos relacionamentos. Primeiro agora nós vamos aqui, ó, no código de credenciamento, pessoas. Vamos lá, pessoas. Então ele tem o código de credenciamento. Ficou grande, se você quiser é só aumentar aqui, ó, ele já vai para o lugar certo. Tá certo? Código de credenciamento. Depois disso nós temos o telefone. Ganhando tempo, hein? Estamos ganhando tempo. Telefone. Vou copiar isso aqui já.
lá é telefone, né? E nome. Tem que ter um nome. OBS aí nativa. Nome da pessoa, né? E essa pessoa ele pode ser ou paciente ou médico. Beleza? Eu acho que já dá para falar sobre os relacionamentos, porque aqui vem a tal da disjunção, é bem legal. E aí você tem aí os atributos, você já entendeu, acho que ficou bem claro aí, bem fácil, né? Eu já vou falar sobre o relacionamento. Tá? Esse aqui tá na tela aí, só você dar um print. Então, vamos lá. O que são, né? Em primeiro lugar, antes de falar da disjunção, eu quero falar sobre relacionamentos. Então, entre as entidades, a gente tem, né, existe um relacionamento. O que é esse relacionamento? No caso aqui do nosso exemplo, eu trouxe dois, um para muitos, né, ou muitos para muitos, certo? E tem vários, né, assim, você pode brincar com isso daí, mas eu quero que você entenda a essência do relacionamento quando ele acontece, em que momento que ele acontece, tá? Por exemplo, uma marca de carro possui vários modelos, né? Então, por exemplo, é um para muitos. Eu tenho uma marca de carro, eu tenho o modelo X, modelo Y, modelo Z, mas todas elas pertencem a uma entidade. Um carro, que é uma entidade, pertence a uma marca, que é outra entidade, né? O modelo 2, modelo 3, modelo 4 também vai estar dentro desse relacionamento. Nesse caso aqui, desse exemplo, nós temos aqui 2 pontos N, significando então um para muitos. Exemplo, a marca de carro possui vários modelos. Relacionamento muitos para muitos, N para N. Por exemplo, um filme possui vários atores e um ator pode participar de vários filmes, né? Então, muitos para muitos. Nesse caso, surge uma tabela intermediária chamada atuação. Então, são 3 tabelas aí no caso, né? Desse banco de dados. Desse exemplo aqui, né? Por exemplo, no caso aqui do nosso exercício especificamente dizendo, nós temos um hospital que possui, esquece aqui agora, possui N setores, tá certo? Então, quando eu tenho aqui 3 pontinhos N, ou seja, eu tenho vários setores, mas os setores possuem apenas um hospital. Então eu tenho um hospital que tem um setor de UTI, setor de enfermaria, o setor de RH, enfim, né? Mas os setores enfermaria, RH, XYZ estão em apenas em um hospital, né? Um único hospital. Ele poderia estar em 2 hospitais, só que daí fugiria da nossa regra entidade e relacionamento, nesse caso específico, né? Aí teria que ter uma terceira tabela igual aquela outra lá de cima, mas eu não vou complicar a situação ainda mais, tá? Então nós temos no nosso exemplo aqui, um para muitos, muitos para muitos. Mas professor, como funciona isso? Então agora nós vamos falar sobre isso. Então eu tenho aqui, ó, um hospital, tá certo? O hospital atende vários planos de saúde. Então, ele atende, vamos ver aqui no texto se está escrito isso. Plano de saúde, dá um Ctrl F, plano de saúde. Para cada plano de saúde é necessário registrar os médicos, né? Os médicos plano de saúde possuem um código único. Para cada plano de saúde, o setor, hospital, pronto-socorro possui vários setores que podem ser classificados. Pronto-socorro, sabe a quantidade de leitos. Pronto-socorro possui classificação de risco. Setor de internação, quantidade de leitos. Para cada
plano de saúde é necessário registrar os médicos, o paciente possui CPF, o hospital tem CNPJ, pode existir credenciais, enfermarias, o plano de saúde possui um código único, número 1, telefone e operadora, a quantidade de especialistas não precisa ser armazenada. É isso aí, é dedução, né? Então vamos lá. O hospital atende, então eu vou colocar aqui. Agora vem o relacionamento, né? O hospital atende o plano de saúde. Vamos ver que a palavra atende aqui. Então, ó, hospital atende, ó, diversos planos de saúde. Você tem que prestar atenção no verbo, tá? Então vamos ver aqui onde que está a ligação, né? O relacionamento. Vamos ver. O triângulo. Aqui nesse caso aqui, um diamante. Né? Não é bem um triângulo, né? Como se fosse um quadrado aí invertido. Então eu tenho aqui, ele é, qual que é a palavra, né? O verbo de atender, atende, né? Atende. Isso aí. Deixa eu aumentar aqui, Então o hospital atende o plano de saúde. Olha que legal. Aí eu venho aqui na setinha, coloco a setinha lá e coloco a setinha cá. Conectou. No caso aqui, ele atende vários planos de saúde, então é 3 pontinho N, tá? Vem aqui, dou 2 cliques, já aparece texto, 2 pontinho N. Só que, opa, professor, tem um negócio aí, hein? É aqui mesmo? Não, errado. Vamos colocar aqui, ó. Então vamos lá, aqui, atende, vamos ver o que aconteceu. Isso, atende diversos planos, né? Vários planos de saúde. E o plano de saúde atende, nesse caso especificamente, né, um ou vários hospitais. Então a gente coloca ali um N, né? Nesse caso especificamente, ele está dentro daquele hospital, então ele atende aquele hospital e outros, tá? Por isso que aparece assim, tá? Então, quando você for fazer a pergunta, você precisa olhar que o hospital atende quantos planos de saúde? Vários. N é vários. O plano de saúde atende um hospital ou vários planos de saúde. Tá? A gente acaba ficando com esse número 1 aqui como 1, que é o primeiro aqui da comunicação entre eles. Certo? E agora eu já vou falar logo da disjunção, para essa aula não ficar grande, tá certo? Porque eu quero que você praticamente eu dei quase todas as respostas, né? E quem sabe eu possa fazer uma segunda aula, tá? Falando dos demais, tá? Mas agora eu vou falar da disjunção, que é interessante, que o que interessa aqui é que você, aluno, consiga abrir sua mente para responder essa questão, tá? Esse exercício. Não seria assim, eu poderia até fazer a segunda aula, vou pensar, mas o que é interessante é você entender o que está sendo pedido, tá? O grande segredo é aqui, ó, a interpretação de texto, tá? É aqui que está o segredo, tá bom? Pode acontecer de você não conseguir fazer 100%, mas se você entender a essência de cada uma desses desenhos, desse modelo entidade de relacionamento, você já vai conseguir sair do outro lado, tá?
Então a disjunção, né, é uma entidade da superclasse que pode ser membro de no máximo ou duas mais subclasses de especialização ou generalização. Nós estamos falando de uma superentidade, tá? Representada pela letra D dentro do círculo da especialização ou generalização. No exemplo, né, a seguir, a entidade superclasse pessoa poderá ser entidade paciente ou entidade médica. Então a pessoa, ser humano, né, ele pode ser um paciente ou pode ser um médico. Das duas coisas, tá? Mas também ele pode ser as duas, né? Ele pode ser um paciente e também pode ser um médico. Por exemplo, o médico resolve se consultar lá, ele se tornou um paciente, né? Mas na hora do cadastro ele vai pensar ou paciente ou médico, e aí vai colocar, mas ele existe, tá? Por isso que isso daqui a gente não encontra, deixa eu ver aqui, pessoa. A gente não encontra aqui no texto a palavra pessoa. Mas a gente encontra um médico que pode ser um paciente, ó. Tanto médicos como paciente pode ser credenciado a um ou mais planos de saúde. Tá vendo? Interessante? É uma dedução, né? Então, aqui, nesse caso, especificamente dizendo, tá certo? Nós temos aqui uma disjunção, tá? Pessoas podem ser pacientes ou médicos. Então eu vou voltar aqui no Grey.io e vamos procurar disjunção. Vamos ver se está escrito aqui como disjunção. Disjunção. Esse desenho aqui é bem diferente, né, daquele outro, né? Triângulo, né? Vamos ver o que a gente acha. Um triângulo literalmente. Esse aqui. Esse triângulo aqui. Vai dar certo ali, né? Com um Dzinho dentro, né? Que é da disjunção. Então vamos escrever aqui o Dzinho. Vai ficando. Acabou ficando meio esquisito aqui, né? Por isso que você pode ver que aqui, ó, não tá um D, tá um O, indicar o D, porque ele, quando você gira ele fica bagunçado, né? Tá certo? Então eu tenho aqui uma ligação dupla, né? Entre ele, eu vou deixar ele girado aqui mesmo, assim. Você já sabe que é um D. Vou conectar esse aqui, conectar esse aqui, né? E vou conectar esse daqui aqui. Esse aqui eu vou ter que pegar outra linha, esse aqui não deu certo. Tá aqui, tá aqui. Diminui, a gente aumenta. E tá aí, tá certo? O nosso texto, nosso exercício já está aí praticamente pronto, né? Aí nós temos que fazer a disjunção aqui também entre a emergência e internação, certo? E na próxima aula a gente continua isso daqui. Muito obrigado, até mais.